Alô? Legal. Então, muito boa noite a todas e todos. Obrigado pela presença. Eu sou Antônio aqui da Tapera. A gente está com a Michelle, o Felipe, o Ellerson ali, primeiro dia de trabalho aí. Bem-vindo aí, o Ellerson à casa. Obrigado a todo mundo aí pela presença aí. Agradecer mais uma vez aqui o professor Alisson Mascaro, que nos honra aqui, nos dá o privilégio aqui de sua presença, e, enfim, o Pedro também, que é um amigo aí também da Tapera, que frequenta aqui o nosso espaço. E, enfim, a gente está muito feliz de estar recebendo aí esse duplo lançamento. E obrigado, assim, são temas da filosofia do direito, que são temas muito importantes, né? São a base conceitual, epistemológica, a base política, né, da sociedade, em vários sentidos, né? Enfim, vou deixar para vocês aí, vou passar a palavra para o professor e depois a gente segue. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Uma alegria estarmos aqui na Tapera Taperá. Mais uma vez, querido Antônio, eu quero agradecê-lo por este espaço tão generoso e tão especial. A Tapera tem cumprido um papel relevante no nosso convívio e na nossa abertura de espaços e ambientes para a crítica nos dias de hoje. Eu tenho a enorme alegria de ter o Pedro Davoglio aqui comigo, meu antigo orientando de mestrado e doutorado, professor Pedro Davoglio, que tem desenvolvido, junto com estes lançamentos de agora, um papel muito importante. E eu quero dizer que este espaço aqui nosso é um espaço também muito especial, porque nós estamos aglutinando na noite de hoje, tanto a Tapera Taperá, mas também este meu grupo de orientandas e orientandos de pesquisas, tanto na Faculdade de Direito da USP, na sua estrutura de mestrado, doutorado, pós-doutorado, como está aqui o meu querido professor Luiz Felipe Osório, que veio do Rio de Janeiro para este evento, e todos estes pesquisadores e pesquisadoras têm cumprido um papel muito importante no momento presente, que é o papel de pensar a atualidade das questões sociais, das questões políticas, estatais e jurídicas, numa sociedade altamente complexa e contraditória, que é a sociedade capitalista. Este trabalho que hoje se lança, tanto de Pascal Gillot quanto de Dominique Lecourt, é um trabalho que eu posso dizer vem sendo maturado não só para essas duas obras, mas para todo o contexto dessa reflexão já há muitos anos. São pesquisas e são horizontes que nós desenvolvemos em comum. E também quero dizer, muito alegremente, que esse trabalho tem o coração e tem aqui o albergue da querida editora Ideias e Letras. A editora Ideias e Letras tem sido uma parceira muito especial de todo esse projeto de reflexão filosófica no tempo presente. Aqui estão Mari, Jéssica e Fernando, da editora, que são meus queridos amigos e amigas, e que me dão a alegria, junto do padre Marlos Aurélio, diretor da editora, e tantos e tantas, de avançarmos com este trabalho e com esta abertura de caminhos no Brasil de hoje. Imaginem, as senhoras e os senhores, o quanto é importante para todos nós termos espaços editoriais para falarmos aquilo que o senso comum não fala. E aqueles que estão me acompanhando nesse momento pelos meios eletrônicos. Na continuidade dos agradecimentos, eu gostaria de agradecer e falar da minha felicidade dessa publicação com a Ideias e Letras. Porque, você pega esse livro, é um livro com uma edição super cuidadosa, super bonito, acabamento super bem feito, custa R$25 na livraria e está distribuído no Brasil inteiro. Eu acho que uma pessoa que se dedica meses e anos para produzir um livro, ver ele
editado desse jeito, com acabamento, com uma coisa tão cuidadosa, e ver ele sendo capaz de efetivamente circular para quem tem interesse, é o melhor que você pode esperar. Então, para mim, foi ótimo ter podido ter essa oportunidade ter tido essa oportunidade de publicar pela Ideias. E, enfim, espero. Já tem mais um aí que eu já está pela metade lá fazendo a revisão. E espero poder continuar essa parceria, porque, enfim, de minha parte, eu estou muito feliz com os resultados. Eu tenho estudado a obra do Althusser aproximadamente desde o ano 2009, quando eu fazia graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, fazia iniciação científica, etc. E, ao longo desses anos, a gente foi tomando contato com uma espécie de nova recepção do pensamento do Althusser, cujo livro da Pascale é um dos principais. Esse é um livro, sim, sobre Althusser e a psicanálise, sobre a relação entre o pensamento do Althusser e a psicanálise, mas é também um dos livros que marcam um novo tipo de interpretação que surge a partir do final da década de 90 a respeito da obra do Althusser. Então, para mim, que sou uma pessoa que pesquisa isso, enfim, que tem dedicado sua vida há alguns anos a isso, ter a possibilidade de ter esse livro circulando e jogar luz a respeito de temas, de questões que não são as questões que principalmente vinham sendo trabalhadas no Brasil e que, do ponto de vista da crítica do direito e da filosofia do direito, me parecem fundamentais, é um motivo de muita alegria. Esse livro aqui, ele já estava traduzido desde o ano 2014, uma primeira versão dele. E, inclusive, a ideia de isso sair foi porque, no grupo de estudos althusserianos da Unicamp, uma vez a gente decidiu fazer um seminário a respeito de um trecho desse livro. E aí eu levei uma parcela que eu tinha traduzido, e aí, no início do ano, o Fábio, que é o outro tradutor, que fez junto comigo, entrou em contato e falou: pô, a gente podia dar um jeito de tentar publicar isso, né? E aí eu falei: legal, só que o livro não está pronto. Foi uma tradução para um consumo interno, não tinha objetivo de publicação e tal. Ele falou: então manda para mim. E nisso, Marilu Lachaume, que é uma moça que é orientanda da Pascale Gillot, que é a autora do livro, lá na França, e é francesa, veio para o Brasil para estudar na Unicamp junto com o Fábio. Então, eles pegaram aquela primeira versão que eu tinha feito da tradução e refizeram tudo. Tipo, a hora que eles me mandaram o texto, assim, cada página tinha, 20, 30 questões. Será que essa é a melhor palavra? Então, foi um processo super intenso e super detalhado de ficar revisando palavra por palavra. De modo que, enfim, sem falsa modéstia, eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente está apresentando aqui, porque foi efetivamente resultado de um trabalho muito minucioso, feito ao longo de um tempo muito alargado, enfim, no interior de discussões teóricas a respeito do texto. Então, eu acho que esse resultado que vocês vão poder acompanhar aqui, ele... Enfim, é resultado de um trabalho bem cuidadoso. E quando a gente mandou para a editora, da mesma maneira, um monte de e-mail perguntando detalhes das coisas, para que tudo saísse. E eu acho que quem pegar esse livro na mão vai olhar ele e vai ver que isso efetivamente está espelhado aí. Então, enfim, esse primeiro tópico da fala era agradecer a todo mundo. Muito obrigado mesmo, porque, enfim, me traz muita satisfação poder estar aqui hoje lançando esse livro, porque é efetivamente resultado de um trabalho que, enfim, teve sucesso. Eu tinha pensado, também para não ficar enchendo muito o saco de vocês, em fazer um pequeno resumo dos temas principais do livro, dar um overview, como diria o Shakespeare, dos assuntos que são tratados aqui, e tentar chamar a atenção para eles, e em seguida passar para o Alisson, que provavelmente é o foco principal da atenção, né? Esse livro,
o Althusser e a psicanálise, ele é dividido em 3 partes. Uma primeira parte, na qual é feito um paralelo epistemológico entre o trabalho do Althusser e o trabalho da psicanálise, principalmente do Lacan. Uma segunda parte, onde é discutido como a psicanálise lacaniana influencia um projeto original do Althusser, que é desenvolver uma teoria da ideologia própria para o marxismo. Eu já explico isso com um pouco mais de detalhe. E uma terceira parte que discute a teoria do sujeito no Althusser e o quanto ela seria ou não tributária dos estudos psicanalíticos. Então, são 3 partes. Uma parte mais epistemológica, uma parte de teoria da ideologia e uma parte de teoria da subjetividade, em que relaciona a obra do Althusser à psicanálise em geral, mas, sobretudo, à recepção lacaniana da psicanálise. Primeira parte mais epistemológica. O projeto do Althusser, que se inicia no ano de 1965, é um projeto mais abrangente do que um projeto propriamente marxista. O Althusser faz parte de um círculo de discussão a respeito da história da ciência e que procurava, tanto que o Dominique Lecour era uma dessas pessoas que fazia parte desse grupo e que se focou muito mais em teoria da ciência dura, etc. Mas, enfim, o Althusser vem de uma tradição encabeçada nessa época por Gaston Bachelard, Canguilhem, enfim, uma série de autores franceses que estão refletindo a respeito da ciência, estão procurando fazer uma filosofia da ciência. O Althusser era um militante do Partido Comunista Francês, tinha um grande interesse pelo marxismo, e o que ele se propõe a fazer, portanto, é discutir em que sentido o marxismo seria uma ciência nos termos definidos por essa filosofia da ciência da época, e organizar um tipo de enquadramento do marxismo enquanto teoria social no interior da história da ciência. Então, esses autores compreendiam que a ciência se constitui historicamente e vai se desenvolvendo historicamente a partir de uma série de rupturas, etc., etc., e ele quer enquadrar, ele quer mostrar qual é o lugar do marxismo no interior dessa história da ciência. Uma das principais tarefas que esses autores do que eles chamam na época de epistemologia, né, de filosofia da ciência, tem um dos principais desafios deles é como separar dentro da obra do autor aquilo que faz parte de uma contribuição efetivamente científica, aquilo que faz parte do núcleo da ciência que eles estão propondo, daquilo que seriam palavras, enfim, que o Althusser vai chamar de ideológicas, mas daquilo que seriam elementos colaterais, elementos que não fariam parte efetivamente dessa ciência. Ele vai discutir vai propor a ideia de que no texto científico, por exemplo, para pegar o exemplo claro do Marx, vai falar, no Marx existe uma série de conceitos teóricos que estruturam um tipo de visão de mundo, e existe uma série de outros conceitos que são reminiscências do idealismo, de uma certa teoria que não seria compatível com o marxismo. Por quê? Porque no ato de fundar uma ciência, no ato de abrir um novo campo de conhecimento, você precisa forjar todos os conceitos que fazem parte desse campo de conhecimento. Todo conceito que ele não seja forjado com total rigor vai permanecer sempre, de alguma maneira, refém de algum tipo de reminiscência ideológica. Então, a ideia do Althusser, ao enquadrar o marxismo na história das ciências, era também produzir uma versão própria dessa teoria, explicando em que residiria efetivamente o seu caráter científico. O Althusser vê o Lacan trabalhando, e ele fala, esse cara está fazendo mais ou menos a mesma coisa do que eu. Ele também está pegando a obra do Freud, ele está se interessando por isso, e ele está se interessando em separar aquilo que é contribuição teórica efetiva daquilo que ainda tem um caráter oscilante, daquilo que ainda não é uma aquisição efetivamente teórica. Então, existe um paralelismo nesse projeto que o Althusser chama de retorno a Marx, que assume uma inspiração lacaniana,
retorno a Freud. Isso é dado num contexto amplo em que o projeto estruturalista começa a fazer isso com diversas áreas do conhecimento, com linguística, com antropologia, enfim, uma série é um momento de retorno para os clássicos da ciência e para produzir uma reflexão dessa natureza. Além disso, o Althusser levanta a questão do tipo de lógica, de causalidade que está em jogo nos textos, tanto do Freud quanto do Marx. Ele vai... Enfim, para encurtar o assunto, ele vai dizer que, tanto para o Freud quanto para o Marx, existe uma preocupação decisiva em eliminar concepções biologizantes do seu objeto e percepções empiristas, prioritariamente empiristas desse objeto. E aí ele vai estabelecer, a partir do conceito de sobredeterminação, um tipo de lógica, um tipo de causalidade que seria capaz de romper com esses tipos de abordagem que eles consideram equivocadas. Então, a primeira parte do trabalho da Gillot vai cuidar desse paralelismo entre essa tentativa de constituição de duas ciências, uma ciência da história, uma ciência do inconsciente, a delimitação do seu objeto próprio, a delimitação dos conceitos próprios a esse objeto e a delimitação dos conceitos da causalidade que estruturam esse objeto. Enfim, para encurtar isso. Parte 2. Desenvolvimento de uma teoria da ideologia própria ao marxismo. Como é uma constante, como já é muito associado ao pensamento do Althusser, o Althusser é extremamente crítico aos trabalhos iniciais do Marx. Ele considera que o Marx, a partir de 1845, tem uma ruptura no pensamento, no seu pensamento, e que, portanto, as obras do Marx não fariam parte todas de um conjunto, mas seriam obras que estão em choque, em contraste umas com as outras. O Althusser vai identificar que o debate a respeito da ideologia, que é o tema, enfim, daquilo que estrutura a forma como os homens se compreendem a si mesmos e compreendem a sua relação com o mundo, seria ainda uma teoria da ideologia idealista, uma teoria de ideologia que não conseguiu, que não logrou se estabelecer teoricamente, não logrou estabelecer seus conceitos próprios. E que, por isso, a teoria do Marx seria carente de uma teoria da ideologia. A crítica dirigida por Althusser ao Marx, e é dirigida principalmente ao texto Ideologia Alemã, vai falar o seguinte: o Marx, nesse texto, comete dois erros que hoje, teoricamente, a gente consegue resolver. O Marx reduz ideologia à consciência. Então, aquilo que a representação que a atividade mental dos homens é uma atividade mental consciente, é uma atividade preponderantemente consciente. E, em segundo lugar, o Marx reduziria essa consciência a um reflexo das relações efetivamente vividas pelos homens. Então, nesse primeiro esquema que está na ideologia alemã, a ideologia, a atividade mental social dos homens seria um processo de repetição invertida da realidade prática dos homens na forma de ideias conscientes. Com o apoio da psicanálise, ou seja, essa vida mental dos homens não tem autonomia. Ela é simplesmente um reflexo, ela é simplesmente um resultado imediato da forma como os homens vivem, da prática dos homens. Tem um esquema clássico que interpreta a origem da religião a partir disso, que é um esquema que vai dizer que o homem, por não conhecer as causas dos fenômenos naturais que estão ao seu redor, então ele transforma esses fenômenos cuja causalidade ele não conhece em deuses. Ele simplesmente reflete mentalmente aquilo que está na face dele.
E o Althusser vai dirigir uma crítica a essa noção, buscando, em primeiro lugar, o conceito de inconsciente freudiano, para falar a atividade mental humana está muito além da atividade consciente, dos conceitos que a gente propriamente pode pegar na consciência, e muito além daquilo que é inconsciente porque eu não estou pensando agora, mas que pode se tornar consciente. O núcleo da atividade mental humana passa totalmente ao largo da lógica da nossa consciência, a partir de uma outra lógica, e aí essa é a grande questão de incorporar o Freud. Por quê? À medida que o Freud, na teoria da análise dos sonhos, ele consegue explicar que existe uma lógica que estrutura os sonhos, que os sonhos não são simplesmente construções arbitrárias, coisas aleatórias que são coladas, mas respondem a uma lógica específica de funcionamento, ele vai conseguir mostrar que as ideias, que a vida psíquica dos homens, não pode ser um mero reflexo da sua atividade, porque tem uma causa própria, é uma instância diferente. E isso vai jogar a gente no centro do projeto althusseriano e do projeto de crítica marxista ao Hegel, dele, que é o seguinte, a ideia de que cada prática social precisa ser concebida na sua autonomia. Então, a gente sairia de um esquema em que a determinação econômica vai produzindo o destino da humanidade. Só importa a economia e as ideias são um mero reflexo disso, etc., para a ideia de uma eficácia própria de cada instância. Então, a instância mental, com a absorção do conceito de inconsciente, passa a ter sua causalidade própria. É possível, portanto, pensar uma instância própria à ideologia, uma instância própria às ideias, e, portanto, produzir uma crítica da cultura, das ideias, de maneira geral, a partir da sua lógica própria, sem reduzir a lógica de outra instância, sem reduzir a política, sem reduzir a economia, sem reduzir a esses outros elementos. Então, nessa segunda parte, a Gillot vai concluir que, ao encontrar um problema na teoria marxista, o Althusser utilizaria a psicanálise, a teoria psicanalítica, para preencher esse problema. Então, ele formula uma teoria de ideologia própria com o objetivo de desenvolver, digamos assim, o marxismo. Por fim, a Gillot vai tratar da questão da subjetividade. No dispositivo teórico do Marx, é muito evidente que o sujeito, até pelo momento que ele aparece na reflexão, ele é resultado de um conjunto de relações sociais. Se a gente pegar o Capital, no capítulo 1 você tem a descrição de uma série de conceitos, valor, mercadoria, etc, etc, etc. E no início do segundo capítulo você vai ver como que esse conjunto de conceitos forja um outro conceito central para o seu funcionamento, que é o conceito de sujeito. Então existe uma série de dispositivos sociais que criam cada um de nós enquanto sujeitos capazes de representar a sua vida. Um exemplo disso. Quando cada um de nós estava na barriga da sua mãe, já existia uma família ao redor com uma série de expectativas a respeito do que ia acontecer com aquele animal que ia nascer ali. Então, quando descobriram... é homem. Então ele vai se chamar Pedro. Então ele vai vestir tal roupa. Então ele vai se comportar de tal maneira. Então o cabelo dele... Enfim, então, quando esse corpo biológico é jogado para dentro da sociedade, já existe uma série de determinações que estão prontas para aderir a ele. E ele vai poder, de alguma maneira, reagir ou não a isso daí, mas... ele vai ser necessariamente o resultado dessas determinações que colam nele. A partir da psicanálise, o Althusser vai dar muita ênfase para o momento em que a linguagem cola nele.
O momento em que esse ser biológico adquire linguagem, aprende a falar, aprende a ser capaz de interpretar símbolos, e a partir dessa capacidade, dessa entrada, dessa travessia para dentro da linguagem, a capacidade que ele vai desenvolver de imaginar a sua própria vida. Então, a partir de um dispositivo geral de crítica da economia política, que é, bom, os indivíduos nascem numa sociedade, eles não têm nada a não ser sua capacidade de trabalhar, por isso eles vão ter que se preparar, vão ter que estudar, etc., para conseguir um emprego e achar um lugar na divisão social do trabalho. Por isso, o Althusser vai denominar as condições objetivas da reprodução do modo de produção. Então, você vai ser jogado no mundo, você vai precisar viver nele. E, em segundo lugar, você vivendo nesse mundo vai imaginar o que significa a sua vida nesse mundo. Vai atribuir sentido a essa vida. E essa capacidade de atribuir sentido ao que se vive, a partir da inscrição, a partir da entrada na ordem da linguagem, é o que o Althusser vai chamar de subjetividade. E é a montagem que ele faz para conectar essa ideia de sujeito à ideia de ideologia. Então, é nesse problema, nessa relação entre indivíduo humano, biológico, e linguagem, que o Althusser vai tomar como ponto de partida para a construção dessa teoria da subjetividade. Nesse ponto da argumentação, a Gillot vai mostrar, me parece muito claramente, isso é uma das coisas que torna esse livro interessante para a teoria do direito, que o Althusser chega numa série de impasses a respeito de como ele lida com essa ordem da linguagem que na psicanálise é chamada de simbólico, né? E como ele lida com uma outra ordem, que é chamada ordem do imaginário, que são as imagens complexas que circulam socialmente. E aí ela vai apontar para um impasse, vai falar, esse conceito de sujeito do Althusser não consegue se estabilizar, porque ele não consegue resolver uma série de problemas dessa inscrição na linguagem e nas imagens, e etc. e tal. E isso deu abertura, aqui no Brasil, para um campo de pesquisa que discute o conceito de sujeito de direito no Althusser, que é um conceito que não aparece tão explicitamente, ele aparece em alguns momentos da sua obra, mas que tem sido tratado por uma série de autores como uma possibilidade de resolução desses impasses abertos por essa teoria prioritariamente psicanalítica da subjetividade. De maneira geral, a crítica marxista do direito tem ido muito na direção de disputar um espaço na teoria da subjetividade. Porque o debate marxista a respeito da formação do sujeito de direito põe em questão todos os conceitos que estão em jogo na teoria crítica da subjetividade, o conceito de reconhecimento, o conceito de determinação reflexiva na formação, enfim. E, por outro lado, uma leitura atenta dos textos do Althusser sobre a reprodução, os textos da década de 70, os textos do ano 70, 71, 72, 73, principalmente os rascunhos sobre a reprodução, e resposta a John Lewis, de 72, existe uma série de passagens nas quais o Althusser joga coisas a respeito do direito, da subjetividade, da relação entre subjetividade e direito, e recua. E esse livro, na hora que ele termina, ele nos leva para o centro desse dilema. Então, me parece que ele é relevante, porque ele abre um espaço para que a gente seja capaz de refletir a relação entre esse conceito mais marxiano de sujeito-direito e esses outros campos de perspectivação desse tema, que é principalmente a psicanálise, mas também uma determinada forma de estruturalismo que está muito presente nesse pensamento.
Eu acho que o caráter sumário que eu tentei dar para esses enunciados acabou tornando, de alguma maneira, confusa a apreensão exata do que está em jogo no texto. Mas a minha ideia era jogar mesmo algumas ilustrações, algumas imagens do que esse livro tenta tratar, porque ele é um livro que diz muito respeito mesmo ao debate do Althusser, a uma problemática teórica muito específica que ele desenvolve, e é uma tentativa de dar consequência para essa reflexão. E, enfim, o que tem... Eu acho que o que esse livro traz são esses 3 pontos principais. E, enfim, e também uma coisa que é interessante, que ao tocar esses 3 pontos, debate epistemológico, desenvolvimento de uma teoria de ideologia própria, desenvolvimento da teoria da subjetividade, esse livro é capaz de dar uma interpretação panorâmica e apresentar uma visão específica a respeito do que é a obra do Althusser. Nesse sentido, tem um texto que foi traduzido pela Thaís e que foi publicado no blog do Lavra Palavra há uns 15 dias, chamado O Espectro do Althusser. E esse texto discute essas novas interpretações althusserianas que eu vinha comentando no início da minha fala. E ele vai colocar... Enfim, ele vai detalhar em que medida que esse livro da Gillot traz um determinado engajamento com uma filosofia espinosista, enfim, de que maneira que esse tipo específico de interpretação do Althusser pode tornar ele mais atual do que à primeira vista ele pareceria. Numa primeira leitura do Althusser, ele pode dar a sensação, em alguns momentos, de que ele não foi capaz de compreender determinados problemas que o Marx tinha colocado. Ou seja, teria ficado aquém desses problemas. Mas, nessas novas perspectivas que surgem, ele parece, na verdade, se mostrar muito consciente desses problemas, e esses recuos passam a receber uma significação nova. Então, enfim, eu acho que, para quem tem interesse nesse debate... E por fim, e aí eu encerro mesmo, e por fim, é o debate da relação entre marxismo e psicanálise, que é um dos temas que hoje é muito forte na filosofia no Brasil. Existe um interesse muito grande... enfim, existe uma necessidade, existe um imperativo no interior do marxismo de uma teoria materialista da subjetividade. Uma teoria que se propõe a ser uma teoria revolucionária, a ser uma teoria que incide de imediato na prática, precisa ser capaz de sondar e de compreender e de fornecer resposta para os problemas subjetivos das pessoas, para os problemas que aparecem do ponto de vista subjetivo do modo de produção. De modo que a gente tem tido hoje muitas iniciativas de comparação e de aproximação entre o marxismo e a psicanálise, e me parece que essa é uma aproximação particularmente fecunda, porque é particularmente cautelosa. Eu acho interessante os livros do Zizek, por exemplo, que, enfim, produzem um tipo de articulação entre marxismo e psicanálise, mas se você tomar aquilo a sério e for interpretar aquilo com rigor, muitas coisas não fecham, sobra peça na hora que você vai montar. Isso daqui é uma empreitada de natureza totalmente diversa. Aqui não sobra peça. E aí você pode até falar, fica quem, não dá tanta explicação. Mas é um caminho mais cauteloso, é um caminho que tenta construir na paciência do conceito essa relação. Por isso eu acho que também é potente. Mas, enfim, então é uma obra que serve como uma introdução ao pensamento do Althusser, é uma obra que serve como uma introdução a um novo pensamento do Althusser, e é uma obra que discute a relação do marxismo com a psicanálise, é uma prosa ligeira, muito interessante de se ler. É um livro de 100 páginas que começa a falar do tema na primeira página e termina falando do mesmo tema na última página, sem sobressalto, sem viajar na maionese nunca.
Enfim, é um livro que é muito instigante em uma série de sentidos, e a ideia da minha fala era tentar transmitir um pouco da empolgação que eu sinto com o livro para vocês aqui, apesar das confusões. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a todas e todos que se encontram presentes na noite de hoje, os que acompanham também, por meios eletrônicos, esta reflexão. O livro de Pascal Gillot e o livro de Dominique Lecourt fazem parte de um grande espectro do pensamento filosófico contemporâneo. Nos dias de hoje, nestas décadas recentes, o mundo todo tem conhecido uma vastidão de reflexões teóricas e filosóficas para tentar explicar a realidade. Quem está aqui nos acompanhando nesta noite de hoje há de saber que, quando falamos em filosofia, em primeiro lugar, esse domínio é apropriado por uma espécie de saber acadêmico universitário em todos os lugares do mundo, que são as faculdades de filosofia. Quem cuida de filosofia, a princípio, é quem faz faculdade de filosofia. Então, existe uma profissão para tratar desse saber. Não é só a faculdade de filosofia que cuida de filosofia, mas, basicamente, ela diz o que é a filosofia da moda, ela diz o que é o correto, ela diz o que é o mais bem apropriado em termos de saber a respeito desta mesma filosofia. Quando eu digo isso, sou obrigado a reconhecer, minhas senhoras e meus senhores, que muito do que seja apropriado nos dias de hoje, como saber filosófico, não advém diretamente da qualidade desse saber. Advém de uma intermediação dessa instância, desse aparelho que é a universidade. Então, a universidade começa a dizer que certa filosofia deve ser estudada, outra não, que tal coisa é filosofia e a outra coisa não é filosofia. Se nós pensássemos que isto é uma espécie de duto, de encanamento, que pega uma água límpida, passa por esse tubo e entrega ao estudante de filosofia ou aquele que gosta das ciências humanas, nós então diríamos que a universidade não tem problema nenhum quando fala que tal coisa é filosofia e tal coisa não é. Ela simplesmente facilita a vida daquele e daquela que querem saber sobre a filosofia. O problema não é isto. O problema, muito pelo contrário, é que o universo, a instância acadêmica, a universidade, chama por saber e chama por filosofia aquilo que diretamente faz menção ao interesse interno da própria universidade e, mais que isso, aquilo que faz a universidade se posicionar no ambiente histórico do seu tempo. A universidade não é uma ilha, a universidade não é um ambiente isolado, a universidade é aqui uma espécie de canal de conexão de uma série de interesses, de contradições sociais, de uma série de estruturas da própria reprodução social, e, para dizer em termos muito claros, a universidade forma o saber para o capitalismo. É isto que a universidade faz, até nas ciências humanas, porque existem aquelas e aqueles que imaginam que o capitalismo só se vale das ciências exatas ou das ciências da saúde. Então, o engenheiro é útil para a indústria, então o médico, o enfermeiro são úteis para a indústria farmacêutica de remédios. Isto fica claro. O engenheiro civil é útil para a construção civil, para a empreiteira. Mas as ciências humanas também são fundamentais para a ordem capitalista, para a reprodução social capitalista. Isto porque, em alguma medida, quando nós dizemos, quando nós falamos a respeito do que é a verdade, a respeito do que é a cientificidade nas ciências humanas, nós estamos, inclusive, tirando de frente aquilo que pode ser o horizonte da crítica. Quando nós simplesmente reiteramos
que um pensamento filosófico sobre o mundo é fazer a conta da boa fala acerca desse mundo, nós estamos já modulando o que a sociedade espera desse saber filosófico. Muito bem. Livros como o de Lecour e o de Gillot são exatamente o oposto daquilo que o senso comum da universidade espera acerca de um saber filosófico. Vão, para falar nos termos tradicionais, contra a maré, vão contra a corrente. E isto é valioso nos nossos tempos. Já há algumas décadas, nós temos efetivamente uma forte filosofia crítica que está à testa do melhor conhecimento e da melhor descoberta sobre o funcionamento da sociedade, dos tempos históricos, da organização da subjetividade no nosso mundo, e este saber a universidade muitas vezes desconhece, mas nas vezes em que o saber universitário chega a esse saber crítico, vê então e identifica aí uma valiosa contribuição ao nosso tempo. As senhoras e os senhores, nesta noite, estão tendo contato, volto a dizer, com duas obras magníficas deste momento contemporâneo do conhecimento. Elas advêm, falando aqui das duas, daquela que é uma tradição do marxismo, que é a corrente de pensamento althusserriana. Althusser, nas décadas de 60, 70 e 80, nesses 25 a 30 anos da sua produção intelectual, ele marcou uma diferença extraordinária entre uma visão tradicional do marxismo e uma visão mais apurada, mais científica, acerca da própria leitura de mundo do capitalismo e da crítica ao próprio capitalismo. Althusser representa um diferencial que é dele, mas também é de um ambiente intelectual tipicamente francês. Ao tempo de Althusser, desponta também na França o pensamento de Foucault, que é muito conhecido até hoje, na realidade nossa, no Brasil e em tantos outros países. Mas despontam também outros pensadores e outros pensamentos. Eu dou um exemplo aqui às senhoras e aos senhores, que é a reflexão do próprio Lacan. De alguma maneira, Gillot está falando aqui de uma relação entre Althusser e Lacan para falarem ambos de Freud e de Marx. Lacan está no mesmo contexto intelectual francês, mas tantos outros mais, como Georges Canguilhem, um pouco antes, e mais anteriormente ainda, o próprio Gaston Bachelard. Todos estes pensadores e pensadoras estão lidando com o enfrentamento do saber crítico na idade contemporânea, não mais daquele modo tradicional, não mais daquele modo reiterado, que era dizer que existe uma dialética do saber, que cada qual está numa posição, então o seu olhar revela se ele observa o mundo a partir do ângulo do explorador ou do explorado. É aqui a tentativa, se estabelece aqui a tentativa de fazer da filosofia alguma coisa que se mantenha de pé, e o saber marxista em específico que ele possa ser compreendido enquanto ciência. Esta cientificidade resgata o vigor do marxismo quando trata a respeito do capitalismo. Não é um olhar sobre o capitalismo, o marxismo. É a descoberta das categorias científicas que fundam a sociabilidade do capital. Althusser, então, vai diretamente ao Marx da Maturidade, ao livro O Capital, para entender o que é a forma mercadoria, para entender o que é a valorização do valor, o que é o próprio valor, para entender a lógica da sociedade da acumulação, a lei da acumulação na sociedade capitalista, para entender de onde se extrai mais valor do trabalho. Todas estas são categorias científicas, são categorias econômicas, mas que se põem num campo de uma vida social vivida, e esta é a realidade do capitalismo. Muito bem, minhas senhoras e meus senhores, este contexto é um contexto extremamente auspicioso, é valioso, desde lá até hoje, pensarmos cientificamente o nosso tempo. Até lá, até aquele momento,
O que se tinha era o que se dizia olhar filosófico sobre alguma coisa, minhas impressões, meu jeito de ver. Não estamos negando esta possibilidade do jeito de ver, mas estou aqui dizendo que é preciso fundar categorias de ciência para entender até o meu jeito de ver. E aqui se juntam livros como de Lecour e de Gillot. Como é que eu entendo os jeitos de ver de cada qual? Isto aqui se dá no nível da subjetividade. Cada sujeito constitui um arcabouço pessoal, constitui aquilo que é uma história vivida, mas a partir de estruturas internas diretamente relacionadas com uma experiência histórica e social, e então, tal qual Freud já descobriu em algum momento, Lacan, então, depois desenvolve, nós temos ferramentas científicas, categoriais, como inconsciente. Esta ferramenta do entendimento da subjetividade, a inconsciente, é fundamental para entendermos os sujeitos nesta nossa realidade. As pessoas não são simplesmente a sua vontade imediata, não são simplesmente o seu consciente, a inconsciente. Pedro disse agora há pouco, inclusive, desta relação do inconsciente com o próprio marxismo. Isto aqui abre uma porta extraordinária, minhas senhoras e meus senhores, que é aquela de pensar a ideologia. Muita gente imagina que as pessoas são capitalistas porque algo no seu coraçãozinho as faz querer competir, as faz querer odiar quem está do lado, as faz querer pensar em dinheiro ou algo assim. Não é só isso. Não é um ato voluntário de competição. A ideologia capitalista não entra em nossa cabeça porque nós escolhemos assim pensar. Não estou desconhecendo este nível, que é a escolha pessoal. Gosto disso e não daquilo. Reconheço. Existe um nível voluntário, consciente em cada subjetividade. Mas existem estruturas sociais que imediatamente se ligam àquilo que é a produção da subjetividade do inconsciente. Por que no capitalismo as pessoas são capitalistas? Em primeiro lugar, porque vivem estruturadas subjetivamente no mundo que é de competição. E essa competição já vem de sempre. A criança é posta na escola ela fica feliz quando ela tira uma boa nota, quando a professora lhe faz um elogio, quando ao invés de corrigir com a caneta vermelha, corrige com a azul e dá nota 10. Então ela já sabe que de alguma maneira ela será mais feliz quando ela chega em casa e o seu boletim escolar foi melhor do que foi, ou então foi melhor do que a da colega. Isto já é competição. Isto aqui já é concorrência, que vai se incutindo no inconsciente da criança, depois do adulto. De onde vem a ideologia capitalista? Vem de questões materiais, concretas como essas. Não é que alguém voluntariamente, conscientemente deseja ser capitalista só. É que isso também se dá num nível de inconsciente. E aqui está uma verdade científica profunda da subjetividade. Todas essas descobertas são de Freud, de Lacan, de Foucault, de Althusser. Althusser vai mais adiante ainda, tal qual o próprio Lacan, tal qual o próprio Foucault também. Althusser insiste no fato de que existem práticas sociais. E é porque nós vivemos nestas práticas, nas correias de transmissão dessas estruturas e desses processos, que nós então temos uma certa forma de se relacionar no mundo, intermediada pela mercadoria, então tudo se compra, tudo se vende. Isto vai constituindo aqui estruturalmente o arcabouço desta subjetividade. Muito bem, este quadro geral está sempre anelando filosofia com ciência. O problema filosófico para esta leitura radical, esta leitura crítica e avançada, de alguma maneira é também um problema científico. Nós precisamos aqui estabelecer uma conexão entre o saber filosófico e o saber da ciência. Isto é fundamental e nós não podemos virar de costas e desconhecer aquilo que seja a psicanálise, aquelas que sejam as ciências concretas do nível da biologia, da física, da química, a matemática e tantas outras mais. Agora eu quero chegar ao livro de Dominique Lecour, A Filosofia
das ciências. A França, não só nela, mas ela em especial, teve um movimento nos meados do século XX de pensamento filosófico bastante insigne, bastante peculiar acerca das ciências. Como é que se lê filosofia das ciências tradicionalmente? Em primeiro lugar, até o século XIX, pouca gente se ocupou de saber o que era uma filosofia das ciências, porque a filosofia falava de certas coisas, a ciência falava de outras. Façam, minhas senhoras e meus senhores, aqui a lembrança da escola, quando os senhores estiveram na 5ª série, 8ª série, ensino médio. Façam a lembrança daquele conhecimento que tinham de saberes como biologia, matemática, física, química. Eles não tinham nenhuma relação com história. No senso comum, uma coisa era fazer equação de segundo grau, outra coisa era, então, entender o que foi a Revolução Francesa. E, a princípio, nenhuma relação existe entre equação de segundo grau e Revolução Francesa. Muito dificilmente uma pessoa faria algo neste campo de ligação. Muito bem. O que nós estamos tentando fazer aqui, numa certa tradição filosófica crítica que teve na França o seu ponto nodal, é tentar dizer que existe alguma relação, sim, entre o saber científico e as condições históricas e as condições sociais. Existe esse conhecimento, existe essa ligação. Inclusive porque as estruturas históricas geram modelos, horizontes, campos, abordagens do saber. Então o capitalismo precisa efetivamente de uma certa matemática para poder estruturar a planilha do Excel. Sem isso, nós não conseguimos explorar. Eu preciso que a conta feche. Eu preciso, então, desenvolver modelagens matemáticas suficientes. Como é que a filosofia tratava da ciência? Até o século XIX, era a filosofia falando de algumas coisas, ciência falando de outras. Do que falava a filosofia? Daquilo que nós chamávamos, por muito tempo, de metafísica, daquilo que estava para além da realidade, o etéreo. Então, por muito tempo, a filosofia se ocupou da teologia, por muito tempo falava de Deus, por muito tempo falava da virtude, falava da moral, e enquanto isso a matemática passava ao largo, a medicina passava do outro largo, a química andava por conta própria. De vez em quando, é preciso que eu lembre disso, a filosofia esbarrava com a ciência, mas não para dar a mão à ciência, para dizer que a ciência não concordava com a filosofia e, por causa disso, azar da ciência. Então, Giordano Bruno e Galileu Galilei, que tivessem descoberto que a Terra não estava parada e o Sol girava em torno dela, mas sim o contrário, esses dois que estavam falando contra uma certa teologia, a ciência perdia da filosofia e da teologia. Então, neste momento, nesta circunstância, nós teríamos aqui um azar científico que fez com que um morresse e o outro quase fosse morto. Vejam, é uma relação entre ciência e filosofia, mas conflituosa no sentido de que há uma primazia de uma interpretação de mundo, de uma certa leitura ideológica que não pode ser desmontada. Se o mundo é narrado assim, a partir de uma certa visão, de um certo Deus, de uma certa teologia, a ciência não tem foro de legitimidade. De vez em quando, até o século XIX, volto a dizer, quando filosofia e ciência se juntavam do modo mais estranho possível. Dominique Lecourt abre este livro, Filosofia das Ciências, falando de uma peculiaridade. Houve um tempo no qual não havia tanto conflito entre o que se podia chamar de filosofia e o que se podia chamar de ciência. É o tempo antigo, é a Idade Antiga. Aristóteles fazia uma belíssima conexão entre aquilo que hoje chamaríamos de filosofia e aquilo que hoje chamaríamos de ciência. Mas logo em seguida, essa conexão é rompida, então nós temos teologia mandando acima de tudo, ciência subordinada à teologia, quase que invertendo aquele ditado que por muito tempo foi conhecido, filosofia anquila scientarum, a filosofia como escrava da ciência. De vez em quando, isto se invertia e se fazia a ciência escrava da filosofia. Muito bem. Aí
já no século XIX para o século XX, começa a história específica do livro A Filosofia das Ciências, e eu recomendo aqui a leitura a todas e todos. Que história é essa? Nós começamos a conhecer uma filosofia muito calcada nas próprias ciências que o capitalismo conhece por tais, e esta filosofia que vai estudar as ciências, basicamente, tem uma tradição, é a tradição anglo-saxã. O contexto da língua inglesa faz um saber científico muito peculiar e faz uma filosofia das ciências também muito própria. É aquilo que, de modo geral, se chama de filosofia analítica das ciências. Em grego, análise quer dizer quebra. E uma filosofia analítica das ciências quebra o conhecimento em pedaços e diz: biologia estuda células, medicina estuda doença e saúde e remédio, química estuda átomo, física estuda leis como da gravidade, matemática estuda números e contas, cada qual no seu quadrado. O mundo quebrado em pedaços, de tal sorte que o matemático estuda a matemática, o biólogo estuda seres vivos. E, de vez em quando, o saber da medicina se encontra com o da matemática, mas, a princípio, são áreas separadas. O que seria uma filosofia das ciências? Seria aquela que entende área por área aquilo que ela quer dizer e faz uma análise dessa área, de cada uma dessas áreas. Essa é uma tradição relativamente alemã, relativamente austríaca, basicamente inglesa e basicamente estadunidense. Essa tradição reconhece que a ciência tem um peso extraordinário, não se deve estudar criticamente a ciência, se deve tomar a sua atividade, seu pressuposto como tal, como tais, e se deve então filosofar para contribuir com a ciência. O que é a contribuição com a ciência? Desenvolver a lógica, desenvolver aquilo que é uma espécie de servidão para que a matemática ande melhor. Observem como, desde o século XIX até hoje, a lógica e a matemática são praticamente a mesma coisa, uma do avesso da outra. Porque nós precisamos entender bem a ordem do discurso, de tal modo que nós venhamos a depurar a fala, venhamos a depurar a subjetividade, venhamos a depurar as emoções, e o mundo inteiro seja, então, uma enorme planilha de Excel. Que a HP domine o mundo inteiro, esta é a tentativa geral de uma filosofia das ciências. Que tudo possa ser decomposto em um paradigma matemático ou, então, em um paradigma racional, nestes termos de racionalidade que é analítica. Senhoras e senhores, essa tradição Dominique Lecourt vai explicando uma a uma no livro A Filosofia das Ciências. Ele toma um a um os grandes filósofos da ciência, dessa tradição standard, dessa tradição típica, que é de um certo modelo estadunidense, de um certo modelo muito próximo da produção das ciências, muito próximo, inclusive, da indústria científica, muito próximo da universidade, produzindo as ciências exatas e as ciências biológicas, e ele vai explicando um a um como vai sendo a construção desse modelo. E então, ele chama a atenção que a filosofia, para o fato de que a filosofia da ciência não se esgota nesse modelo. Eu vou dizer aqui a este auditório, na noite de hoje, a quem nos acompanha, que ainda agora no Brasil, toda a pessoa, e no mundo, que chega ao tópico da filosofia das ciências, ele crê, esta pessoa crê, que esta filosofia seja uma espécie de matematização ou de logicidade dos próprios saberes analíticos de cada um desses ramos do conhecimento. Basicamente, o cânone é o mesmo, os filósofos são os mesmos, Wittgenstein de um lado, Popper de outro lado, Thomas Kuhn de outro lado. Estes são os cânones da filosofia das ciências. Cânones, inclusive, estes que disse do século XX, alguns do final do século XIX, mas basicamente não sai disso o saber científico. A possibilidade de refutação de um conhecimento científico, todos os cânones tradicionais dessa filosofia analítica da ciência. Dominique Lecourt vem de outra tradição. E aí, isto aqui para nós serve como uma didática exemplar,
porque ele vai explicando toda essa filosofia das ciências estándar e, em algum momento, ele chega àquela que quase ninguém alcança. A tradição que nós poderíamos dizer francesa, no prefácio, inclusive, que fiz a esse livro aqui para a edição brasileira da Ideias e Letras. Eu chamo isso de uma tradição basicamente francesa, mas não porque só a França pense desse modo. Lá está o núcleo central deste outro modelo de filosofia das ciências, mas está também esparramado por muitos lugares do mundo. O Brasil, inclusive, conhece uma possibilidade de leitura filosófica nesse outro campo. Chamo a esse outro campo de crítica. Dominique Lecourt, na década de 70, logo no começo da década de 70, começou a desenvolver uma reflexão sistemática sobre pensar a filosofia das ciências. E por que ele fez isso? E o que eu quero aqui ressaltar com todas e todos. Althusser teve um grande número de discípulos. Althusser foi um homem tão genial na história do pensamento filosófico mundial que ele juntou em seu entorno uma enorme gama de pensadores. Pensadores que, via de regra, tratavam das questões que são aquelas às quais um marxista busca quando chega à filosofia. Entender a política, entender o Estado, entender a revolução, entender o papel da psicanálise. Não é tão costumeiro, mas vários chegaram a esse caminho. O próprio Althusser faz isso, Gillot ressalta. O primeiro a fazer uma reflexão althuseriana sobre marxismo e psicanálise não é um aluno de Althusser, é ele mesmo. Ele tem uma história com isso, seus alunos também têm. Gillot é aluna dos alunos e chega, então, aqui já numa terceira geração dessa reflexão. Mas entendam o que eu estou dizendo aqui. O althuserianismo tinha uma espécie de divisão do trabalho. Muitos estudavam economia, vários estudaram o Capital filosoficamente, a obra de Marx, vários se dedicaram àqueles que são os saberes tradicionais, ou pelo menos mais ditos importantes imediatamente do marxismo. A democracia, a organização da sociedade, a ideologia, são saberes que imediatamente se levantam no marxismo. E no próprio grupo de Althusser houve uma distribuição, uma incumbência por parte de Althusser de pensar um tema que pouca gente a ele chegava. Este tema pouco desenvolvido pela própria tradição marxista, Althusser traz à tona como um tema central da sua reflexão também, é mais um tema que começa por Althusser, não só por um discípulo dele, que é a discussão a respeito da ciência. E, além desta reflexão própria e da produção própria de Althusser, ele destaca um dos seus brilhantes discípulos para pesquisar sobre essa questão e desenvolver esse pensamento. Esse brilhante menino, naquele tempo, era Dominique Lecourt. E Dominique Lecourt, no final da década de 60 e começo da década de 70, se põe a desenvolver uma reflexão acerca das ciências. Como pensar de modo marxista as ciências? Quais são as bases metodológicas? Quais são as categorias? Lecourt propõe, em um livro do início da década de 70, basicamente a possibilidade de 3 visões filosóficas sobre a ciência. Eu digo isso porque vários daqui são meus alunos e minhas alunas, meus orientandos. Pedro aqui é um destes que me acompanham já há muitos anos. Eu tenho uma proposição para a filosofia e para a filosofia do direito de que o pensamento contemporâneo da filosofia pode ser compreendido em 3 caminhos. No direito são juspositivismo, não juspositivismo e crítica. O próprio Lecourt aponta para questões de filosofia da ciência um propósito também de divisão muito similar em 3 caminhos. Uma filosofia das ciências analítica, esta muito adstrita à logicidade do saber de cada ciência. Uma certa leitura, eu, com minhas palavras, a chamo de esfumaçada sobre a ciência, cujos filósofos são sempre os mesmos para quaisquer área, são Heidegger, são Gadamer e aqueles que estão num caminho existencial, advém de Nietzsche. Essa gente chama por ciência algo já com um aporte crítico, uma certa desconfiança em relação à ciência, mas uma desconfiança esfumaçada. O que eu quero dizer por isto? Heidegger, por exemplo, já nas suas reflexões sobre a técnica,
há de dizer que o problema da sociabilidade contemporânea é a técnica, é aquilo que estrutura o imediato da ciência. Só que o contrário disso, nessa leitura não justpositivista, na minha palavra, não positivista, numa palavra como a de Lecour, é exatamente dizer que o capitalismo, não tem por problema o capitalismo, mas tem por problema esta matematização, essa logicidade, de tal modo que quando se afasta a ciência e se volta à Floresta Negra para pegar a água do poço, então esta vida conforme a apropriação da natureza volta ao original. Vejam que estou antessala do nazismo, na medida em que estou aqui reiterando, estou louvando um certo voltar, um certo retorno àquele que é o modelo de vida sem ciência. Um modelo no qual cada povo vivia a sua cultura, cada povo vivia aquela que fosse a sua estética, os valores do povo alemão, ariano, seriam aqueles, e a ciência seria uma universalidade que atrapalha a vida cotidiana deste bem viver. O terceiro ponto mais alto da ciência é um saber crítico. Eu digo isso para a filosofia do direito como filosofia do direito crítica. Lecour aponta também para a filosofia das ciências esse mesmo saber de modo crítico, esse mesmo saber que se constitui, portanto, com outra perspectiva. Estamos aqui, posso dizer com alegria, emparelhados numa reflexão, inclusive, de postulações e de caminhos distintos quanto à filosofia e às tantas ciências. Só para dizer, tal qual alguém pode fazer a filosofia da química, o que nós estamos fazendo nesses tantos anos aqui é uma filosofia de uma ciência específica, que é o direito. E a discussão é exatamente a de sabermos aqui se isso é uma ciência do direito, mas é um objeto específico da filosofia, tal qual é a química, tal qual é a física, tal qual é a biologia, a matemática. Ou seja, já dizia um velho professor, nós estamos vendo a filosofia pelo olhar de um objeto, e não só da filosofia pela filosofia genericamente. E quem olha para um objeto tem que encaixar as possíveis leituras do objeto, porque são muito distintas. Senhoras e senhores, Lecour aponta que a crítica para a filosofia das ciências passa pela tradição francesa. Quem mais desenvolve uma peculiar reflexão sobre as ciências era um homem da primeira metade do século XX que conhecia a fundo não só a filosofia, mas cada uma daquelas que são as mais importantes ciências da idade contemporânea. Este homem foi Gaston Bachelard. Bachelard tem uma reflexão muito diretamente ligada à física, à química, à matemática, e em cada um desses saberes ele propõe um modelo de entendimento da historicidade desse saber. A matemática não é a mesma coisa eternamente, ela tem história, ela tem momento de desenvolvimento. A física também não é em toda a história da humanidade a mesma coisa. Nós tendemos a imaginar que sim, porque nós dizemos, em toda a história da humanidade, toda vez que eu taquei algo para o alto, ele caiu ao chão. A lei da gravidade é a mesma. Sim, mas o saber acerca da lei da gravidade, esse tem história. Então a ciência tem história. Então a filosofia das ciências não é simplesmente garimpar para saber a lei eterna da gravidade, mas para saber como as construções sociais, em cada momento, em cada tempo, geram específicas abordagens, específicos aportes em relação a essa mesma filosofia das ciências. Ou seja, o que eu estou dizendo é que houve um tempo em que nós achávamos que conhecíamos o mundo racionalmente e nós nem sabíamos sobre a lei da gravidade, nem sabíamos sobre a Terra girando em torno do Sol, e tínhamos nossas verdades. O que eu quero dizer é que para daqui a alguns séculos o mundo olhará para nós e saberá de coisas que hoje nós não sequer imaginamos que pudessem ser pensadas, e vão olhar para nós dizendo quais eram os pressupostos filosóficos daquela gente no século XXI. Eles acreditavam que havia átomo, era uma coisa primitiva, porque átomo é quase mais ou menos como a gente acreditar que havia ser vivo, como Aristóteles classificava os seres vivos em vegetais, animais e homem. Para nós isso é ridículo, mas para aquele tempo era interessante, e talvez se diga no futuro que a gente classificava em 5 reinos os seres vivos, e era uma classificação idiota, só que para nós isso atende a determinados fins.
Eu preciso entender a que se presta essa filosofia das ciências. Bachelard é o homem que vai desenvolver este campo do conhecimento. Existem muitos que, a partir de Bachelard, refletem sobre ciência. Eu falo de Jean Cavalier para o nível de uma filosofia da matemática. Campo muito pouco lembrado por nós, mas lembrado por Lecourt aqui neste seu livro. Uma filosofia da matemática. Existem reflexões sobre a psicanálise, e essas reflexões são de ciência, portanto elas estão aqui num campo de reflexão que é científica. Além disso, senhoras e senhores, existem reflexões para o campo da medicina. Lecourt, ao final deste livro, se ocupa das questões da saúde, e aqui eu chamo a atenção para este ponto central, porque um dos homens mais brilhantes da filosofia das ciências de todo o século XX é Georges Canguilhem. Georges Canguilhem tem uma contribuição extraordinária para nós. Eu vou dar um exemplo. Lecourt trata de Canguilhem neste livro. Eu trato em algumas reflexões minhas também sobre Canguilhem, em algumas aulas, inclusive vários daqui já as acompanharam. Eu vou dar um exemplo do que é pensar a ciência em termos filosóficos críticos. Canguilhem descobre o que é um corpo vivo e o problema da doença num corpo vivo. Isso é um problema de filosofia da medicina, filosofia da saúde. Canguilhem tem uma descoberta fundamental, eu vou explicar aqui às senhoras e aos senhores. Ele diz, não existe órgão doente. Quem é doente é o ser vivo. Olhem que questão de filosofia das ciências fundamental é essa. Não diz Georges Canguilhem, ninguém tem um fígado doente. O que existe é um ser vivo doente. Então, existe um ser humano doente e sua doença se localiza no fígado. Mas não existe um fígado por conta própria andando no mundo doente. Canguilhem tem uma frase central que diz, a única hipótese de eu ter uma célula doente, de eu dizer, existe uma doença numa célula, é eu pensar num ser unicelular. Aí esse ser unicelular é doente, a célula, porque ele é uma célula. Mas quem tem doença nas células, doente é aquele ser vivo. Um cachorro, um gato, um ser humano. São seres vivos doentes. Porque a doença não impacta o fígado, impacta a pessoa. Quem está doente ele ou ela. Portanto, a doença é do ser vivo. Não adianta a pessoa simplesmente dizer, vou tratar o fígado. Eu preciso pensar no paciente todo, na sua vida, no seu modo de tratar, o remédio que vai tomar. Tudo isso é um propósito aqui do próprio Georges Canguilhem em sua reflexão. Muito bem, olhem como é que isso aqui chega para o campo da filosofia das ciências. Georges Canguilhem é um homem que corrigiu uma leitura de gente crítica. Eu estou falando aqui nessa noite, quem está me acompanhando pela internet, ou quem está aqui nesta plateia, eu estou falando para um público que tem, penso eu, um propósito de mundo crítico, progressista. Olhem como é que nós falamos errado sobre ciências, e olhem como é que Lecourt está aqui explicando melhores reflexões a esse respeito. Nós dizemos assim, nos dias de hoje, eu estou falando em 2018, caso alguém veja esse vídeo em 25, não sei se o mundo acabou lá, mas o Brasil também é possível que tenha acabado, pode ser Estado 51ª Estado da Federação Estadunidense, capital Alphaville, ou Barra da Tijuca, enfim, acho que é mais agradável a Barra, tem mais na frente. Então vejam lá, deve ter um Estado da Liberdade na Barra da Tijuca, deve não tem um Estado da Liberdade lá, não precisa nem trazer uma, já tem uma lá. E se não tem Alphaville, a Havan trará uma Estado da Liberdade, então chegará proximamente uma ali. Veja, que é da tua terra, inclusive, a Havan tem dado Estado da Liberdade para o Brasil inteiro. Vejam lá, nós vivemos um tempo no qual todos os meus companheiros e minhas companheiras de esquerda, progressistas, dizem o seguinte, puxa vida, estamos numa sociedade na beira do fascismo. Há 15 anos não se dizia em matar pessoas, hoje já se diz no meio da rua, hoje já tem candidato que prega a tortura e tem 20% dos votos. A gente está andando para trás. Olhem como é que nós falamos uma questão que está envolvendo a filosofia das ciências. Muita gente fala isso.
meus companheiros e companheiras, e hoje eu vou corrigir isto a partir desta reflexão de filosofia das ciências. As pessoas dizem, nós estamos vivendo num tempo onde tem tanto fascismo, tanta gente pregando tortura, tanta coisa nesse nível, nós estamos vivendo numa sociedade doente. Quando eu falei sociedade doente, eu entrei num assunto de filosofia das ciências. Este assunto, diz Lecour, é um assunto que foi descoberto, que foi desbravado por Georges Canguilhem. E Georges Canguilhem diz, só posso falar de doença e de doente para um ser vivo. Pode ser um cachorro, uma planta, um gato, um hamster, um rinoceronte ou um ser humano. Não pode ser um fígado, um pulmão, um olho, um braço, um pé. E também, olhem lá a questão central de filosofia das ciências, não pode ser um fígado, nem um intestino, nem um nariz, e também não pode ser a sociedade. A sociedade não é um ser vivo. Nós tendemos a dizer, vivemos num tempo no qual a sociedade está doente. Canguilhem e Lecour, ao final desse livro, vão dizer, toda vez que eu disser que a sociedade está doente, eu estou aqui dando uma analítica, eu estou fazendo uma espécie de diagnóstico nazista sem que eu perceba. E vejam, pessoas progressistas fazem um diagnóstico que quem fazia também era o nazismo. O nazismo dizia, o fascismo dizia, a sociedade está doente, o judeu é a doença, o homossexual é a doença, o cigano é a doença, o testemunho de Jeová é a doença. Quando eu matar o doente, eu faço esse corpo voltar a viver melhor. A tradição antiga, medieval, falava que a sociedade era um órgão. E olhem que absurdo é isso. Nenhuma pessoa progressista pode falar nesses termos. Por isso o livro de Lecour é fundamental. Como é que falavam os medievais? Porque tinha um senhor feudal e tinha um servo. Ao invés de nós libertarmos o servo da servidão, os medievais explicavam assim a sociedade. A sociedade é um organismo como é o corpo humano. Cada parte do corpo humano, diziam os medievais, não tem a mesma função da outra. O estômago cuida de certas coisas, o intestino cuida de outras, a boca para mastigar, o olho para ver, a cabeça para pensar. Por que tem senhor feudal e servo? Porque um tem que pensar e o outro tem que trabalhar. Um é a cabeça, o outro é a mão. E a sociedade, se todo mundo pensar, ninguém trabalha, e se todo mundo trabalha, ninguém pensa. Então explicavam os medievais, um pensa e o resto trabalha. Isto era o jeito de falar que a sociedade era um organismo, era um ser vivo. E para que servia isso? Os senhores já entenderam o fascismo disso. Para legitimar que um era a cabeça e o resto era a mão e o pé e o trabalho. E até hoje o resquício dessa visão teológica medieval existe, porque muita gente ainda diz o seguinte, quando casam duas pessoas entre si, um marido é a cabeça do lar. Ou seja, nós estamos usando um modelo de uma ciência que é a biologia e a medicina para falar que a mulher tem que ser submetida pelo homem. O homem é a cabeça do lar, a mulher é o coração. Um é o cérebro, a outra é o sentimento. Um pensa, a outra trabalha. Ele reflete sobre a vida, ela cozinha. Diz Canguilhem, cientificamente só há uma extração filosófica, filosofia das ciências. Só posso dizer de doente organismo vivo para aquele ser que é vivo. Ponto. Não posso nem diminuir para chegar no ponto do fígado, nem ampliar para chegar no ponto de uma união conjugal ou da sociedade. Não tem organismo do casal, no qual um é a cabeça, a outra é o estômago. Também não tem sociedade doente. Então diz Canguilhem, em termos de filosofia da ciência, eu só posso dizer de doente, volto a falar, para um ser humano, para um bicho, para uma planta e coisas assim. Não posso falar de sociedade doente. Porque toda vez que eu falo sociedade doente, isto é fascismo que exige o remédio. Em geral, o remédio é matar, o remédio é exterminar o fígado, que vem a ser, eventualmente, o comunista, que vem a ser, eventualmente, o divergente, que vem a ser o judeu e todos os outros que foram os perseguidos do mundo. Senhoras e senhores, a filosofia das ciências é fundamental para termos uma abordagem crítica em relação ao mundo. Lecour está nos explicando aqui como pensar
Estes que são os tantos saberes científicos, matemática, biologia, química, física e tantas áreas mais. O direito é um desses saberes. Alguns são diretamente físicos, outros são sociais, mas são saberes científicos. Observem, até para não falarmos sociedade doente, que está votando no candidato tal e não no qual, gente doente na sociedade que, observem, o que nós em geral costumamos dizer por aí, pobre de direita, Fiesp que pagou para inflar um pato, e o pato fez com que nós tivéssemos os Estados Unidos pegando as empresas do Brasil, então, empresários idiotas, pobres de direita ou quaisquer coisas assim, todas essas categorias não passam pelo crivo de uma filosofia das ciências, de modo nenhum. É preciso pensar de outro nível. O que Dominique Lecourt está nos trazendo, uma grande contribuição para o pensamento crítico acerca das ciências. Os senhores dirão, para que preciso eu saber acerca da ciência se não sou eu diretamente ligado a uma ciência? Em primeiro lugar, minhas senhoras e meus senhores, porque a ciência perpassa todos os campos da nossa vida prática e do nosso conhecimento. Eu volto a dizer, nós, via de regra, se não somos nem biólogos, nem médicos, não precisamos, no dia a dia, falar coisas como doença, mas isto passa o nosso dia a dia, porque toda hora nós dizemos, a sociedade está doente, o Brasil está doente e precisa, o Brasil sofre. Vejam, a categoria o Brasil sofre é uma categoria de medicina, de biologia, de psicologia, de psicanálise, e nós usamos num sentido figurado, mas cientificamente não deveríamos usar. O Brasil não está doente, o Brasil não está sofrendo, o Brasil está sob forma social capitalista, que sempre é crise e está na crise de hoje, que é especificamente dos dias de hoje. Então, melhor do que dizer o Brasil sofre, eu dizer por que esta dita sofrência, para falar em termos de música primitiva, ou evoluída, primitivo é quem escuta Khachaturian, enfim. Estou falando aqui, minhas senhoras e meus senhores, que os termos de uma reflexão sobre a sociedade precisam efetivamente chegar à ciência. E chegar à ciência, eu volto a dizer, é dar a palavra correspondente aos fenômenos históricos e sociais. Nosso problema se chama capitalismo, não chama doença. O Brasil não está doente, o Brasil está sob estrutura social capitalista. E quando nós chegamos a isto, identificamos as causas científicas das nossas questões. Isso melhora muito, porque senão a gente vai a gente vai continuar enxugando o gelo dizendo, estamos todos chorando. Por quê? Porque estamos doentes da cabeça, porque vemos o país acabar. Eu entendo o propósito, eu vou dizer aqui, quase poético, de dizer que estamos sofrendo. Mas observem que, tal qual eu posso dizer que estamos sofrendo, tem gente falando mesmo, dizendo o seguinte, com a emancipação das mulheres, com o feminismo, com o movimento LGBT, nós estamos sofrendo porque a família acabou. Ele pode usar o mesmo argumento da gente para falar o contrário da gente. E teve um aí, Antônio sabe disso, não vou falar o nome porque eu só falo dos inimigos, teve um aí há uns anos que disse, está difícil para o homem branco da classe média viver aqui no Brasil, porque ele sofre, porque só tem cota para tudo quanto é lado, e o homem branco está sofrendo. Então vejam, usar a palavra sofrimento é a pior coisa do mundo, porque ela está sendo usada cientificamente de modo errado, filosoficamente de modo deslocado, não apropriado. Porque sofrimento por sofrimento, eu não desconheço até que um homem cheio de privilégios, branco, da classe média alta, não sofra por ver todo o contrário subindo. Deve até sofrer. Não estou desconhecendo isso. O problema não é o sofrimento, o problema é entender qual é a categoria, sociedade exploratória e sociedade de dominação. Exploração e dominação são categorias científicas, da ciência da sociedade. Isto, sim, nos dá um passo adiante em termos de compreensão. Paramos de falar de sofrimento e começamos a falar de exploração e dominação. A pergunta é, por que sofre o homem branco? Porque está dominando 1/10 a menos do que domina. E 1/10 é muito para dizer, é pouco, é menos que isso. E então se tira a Dilma para então voltar o Ministério dos Homens Brancos decrépitos de X anos de idade e todos eles machistas e todos eles, o que os senhores conhecem, é a foto da posse do ministério deste governo interventor que aí está. Pode falar mal do Temer aqui ou não? Bastante. Tá.
também, volto a falar, outra coisa errada, fora Temer, porque o problema não é só Michel Temer, é toda uma estrutura do qual ele é simplesmente o símbolo. Ele é uma espécie de, não vou nem dizer fígado, estou usando muito fígado, ele é uma espécie de intestino desse processo todo, intestino grosso desse processo todo. E eu podia usar outros exemplos corporais, mas o local aqui é de respeito e estou na frente de um diplomata, embaixador, então vou parar pelo intestino grosso. Porque o Delgado não está merecendo muito reflexão aqui. Senhoras e senhores, livro fundamental para pensarmos como falar a respeito das ciências. Aqueles que não se envolvem com estas ciências diretamente, se envolvem indiretamente, porque por todo momento nós estamos tentando falar a respeito desses pressupostos de filosofia e de ciência. Junto com um livro de Gillot, essa dupla de livros me dá muito orgulho, porque ambos os livros estão tratando de ciência, psicanálise e todas as ciências destes campos que nós conhecemos como física, química, matemática, biologia, medicina, saúde, de modo geral. Isso é fundamental para nós, porque ao bebermos desta fonte, estaremos mais preparados para a luta. Eu quero deixar aqui a todas e todos, porque o fundamental deste encontro é darmos um abraço. E não tem nem Gillot nem Lecour para fazer autógrafo. Eles mandam autógrafo da França, por telepatia para todos nós. Mas o fundamental é dar o abraço, e tem aqui a tradutora e o tradutor, então eles também podem dar autógrafo por procuração. Enfim, o Pedro assina Gillot e a Daniela assina Lecour. Mas, mais que isso, abracem os tradutores, porque o ofício de tradutor é o ofício menos lembrado de uma obra, e é um ofício belíssimo. É uma ciência. E já diz a cultura italiana, tradutor e traditore, então são traidores, mas traidores para o nosso benefício. Eles nos dão o que a língua original não permite, o acesso direto para o nosso conhecimento. Então, entendam, minhas senhoras e meus senhores, eu fico muito feliz que tenhamos aqui esta dúplice abertura de espaços intelectuais e este duplo lançamento na noite de hoje. É o ponto mais avançado de nossa reflexão sobre ciências. Ficarei muito feliz que as senhoras e os senhores possam ler e possam beber desta fonte desses dois pensadores. Lecour é um pensador de bastante história, de trajeto. A Ideias e Letras já publicou uma obra de Dominique Lecour a respeito bioética e liberdade, tratando a respeito de questões de bioética. Este é o segundo livro de Lecour, traduzido pela editora Ideias e Letras, o primeiro de Pascal Gillot, e eu tenho certeza que ela terá muito ainda a escrever, como o próprio Lecour, e teremos então ainda no futuro muitas traduções dessa dupla Lecour e Gillot. O menino traduz a menina e a menina traduz o menino. Então, teremos ainda muitas obras a tratar nesse campo de abordagem. E a última questão que quero dizer aqui a todas e todos é o fato de que aqui tratamos de filosofia das ciências, aqui tratamos de psicanálise e filosofia geral. Outra produção da Ideias e Letras é a série Direito e Crítica, que é organizada por mim, direcionada por mim, e que tem os livros dos meus orientandos e orientandas. Já falei desses livros aqui no começo, vários outros ainda virão, ainda neste ano e no próximo ano. Então, nós estamos fazendo um contexto geral de reflexão em muitas áreas do saber. Bem-vindos todos e bem-vindas todas a este anelar de conhecimentos e de saberes e, acima de tudo, de crítica. Que a nossa reflexão e a nossa palavra possam ser mais acertados. Que nós possamos parar de falar em sociedade doente para falar o que efetivamente é o problema social. Capitalismo, dominação estatal, dominação jurídica, exploração, a classe trabalhadora que tem a mais-valia, o mais valor extraído, e, portanto, é uma classe empobrecida, e, portanto, é a classe que não detém os meios de produção. O dia em que tivermos a radiografia da ciência, agora eu quero deixar a última palavra e a mais importante palavra. O dia que soubermos efetivamente, de modo científico, como se estrutura
e como funciona este mundo, estaremos na porta da transformação. Porque o dia que sabemos bem a identificação do problema, nós estamos quase lá para chegar à solução. Obrigado a todos e todos. Queridos, antes de passar a palavra para o Antônio para dar um encerramento para todos, Pedro, Daniele e eu estamos aqui à disposição para fazer autógrafos dos livros dos outros. E como somos críticos e marxistas, somos contra a propriedade privada, então nós vamos chancelar livro alheio. E isso será o nosso propósito aqui na noite de hoje. Bom, obrigado a todas e todos. A gente vai montar 2 mesas aqui de autógrafos aqui. E brevemente, então, agradecer aí a todos, ao pessoal que acompanhou pela internet. A transmissão caiu no começo, quando caiu aquele temporal. A gente pede desculpas, são questões de estrutura aqui do centro, mas foi tudo maravilhoso. Obrigado, muita gente assistindo, vários comentários, enfim. Obrigado aí todo mundo. A gente vai montar aqui a mesinha. Fiquem à vontade aí na tapera. Obrigado, gente.